Boa tarde. Então, pessoal, já dei início aqui à gravação. 3h05, né? A gente já tem bastante gente aqui conectada. Vamos dar as boas-vindas aqui a todos para mais esse workshop aqui do nosso Mock OpenSURE. A gente vai falar hoje do módulo TPP, tá? A nossa agenda de hoje. Desde já, dando as boas-vindas aqui para o time da Radian. A gente tem a presença da Carla e do Luiz aqui, que vão estar ministrando essa apresentação para a gente. Como de praxe, a gente vai estar também gravando, né, e eventualmente disponibilizando ele no portal do desenvolvedor e enviando os comunicados de reforço ali nos nossos boletins semanais, tá bom? Então, para quem não conseguiu conectar aqui hoje, vai ficar disponível a gravação, claro, e também qualquer dúvida, etc., a gente está sempre disponível aqui no CS Desk, tá? Então, passo a palavra aqui para o time da Region, e aí a gente já vai seguir aqui com a nossa programação, beleza? Carlinha, a palavra é toda sua, fica à vontade aí para assumir o controle da tela. Oi, pessoal. Beleza? Boa tarde. Posso pegar a tela aqui, Lucas? Claro, toda sua. Beleza. Então, me dê um ok que vocês estão vendo na apresentação. Já estamos vendo. Obrigada. Boa. Então, primeiramente, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Lucas e Maurício, pelo espaço. Para quem não me conhece, eu ainda não conheço também, eu sou a Carla. Eu toco o time de mocks aqui na Radian. Então, tenho bastante interação com alguns de vocês aí já pelo Service Desk, pelo WhatsApp. Enfim, prazer. Eu estou aqui com o Luiz, que é o Tech Lead do projeto, e a gente vai conduzir aí mais um workshop de uma ferramenta que está sendo disponibilizada aí para o ecossistema. Então, dessa vez a gente vai falar sobre o Mock TPP. Para a agenda de hoje, como o Lucas já mostrou ali, né, a gente pretende cobrir esses 5 pontos, que são a introdução, né, ao Mock TPP. A gente vai passar pelos casos de uso, como que a gente pode usar o Mock TPP. Eu vou fazer uma demonstração ao vivo também de alguns fluxos aqui com vocês. Depois a gente vai mostrar onde que vocês conseguem encontrar o código do projeto, toda a documentação também, com várias referências das coisas que eu vou falar aqui hoje. E no final a gente vai abrir para uma sessão aí de dúvidas, caso você já tenha alguma dúvida de uso da ferramenta, né, que já está disponível tem alguns dias, e também sobre a apresentação no geral, né? Então a gente vai ter esse espaço aí ao final para isso. E aí, iniciando pela introdução, a gente queria trazer primeiro, né, o que é o Mock TPP para vocês. E aí, resumindo, ele é uma ferramenta que permite a gente testar as jornadas das APIs do ecossistema sem uma grande complexidade técnica ali por trás, né? Então, ele vai simular um TPP real, um Third Party Provider, e através dele a gente vai poder iniciar os fluxos de compartilhamento de dados e de iniciação de serviços aí no ecossistema. Nesse primeiro momento, a gente cobre todas as APIs de fluxos de compartilhamento de dados, que são as APIs ali relacionadas à fase 2, mas já estão em desenvolvimento as APIs relacionadas à iniciação de serviços ali da fase 3. Mas o Mock TPP ele é fácil ali de configurar e de utilizar por qualquer pessoa, ele é compatível com os padrões de segurança do ecossistema e ele tem um foco altamente funcional ali, né? Como eu comentei, tem uma baixa complexidade técnica, todo o passo a passo do que acontece por trás de cada chamada ou de todos os requisitos de segurança e funcionais que acontecem por trás dos panos, acontecem por trás dos panos, né? Aqui a gente facilita e acho que abstrai ao máximo possível para o usuário conseguir fazer as jornadas ali de APIs do OPIN. Então, em resumo, o MockTPP é uma ferramenta e mais uma ferramenta de código aberto do ecossistema que vai permitir que o usuário teste as jornadas de APIs. Então, a gente tem mais um recurso para apoiar os participantes, né? Tanto no entendimento dos fluxos, quanto nas validações também das suas implementações, né? Então, acho que esse é um material assim, introdutório. E aí, partindo para os casos de uso, né? A gente vai responder aqui o que é possível fazer, o que é possível testar usando ele, né? Eu como uma seguradora, eu como uma SPOC, onde que o TPP se encaixa? Como que eu posso usar ele?
E aí, para responder essa pergunta, a gente esbarra naquele ponto de papéis regulatórios do ecossistema, né? No workshop anterior aí do Mocopin, a gente chegou a conversar um pouquinho sobre eles, eu vou dar uma pincelada de novo para a gente ver onde que o MocTPP se encaixa. E aí aqui eu gosto de clarificar, né, que independente do papel que um participante tenha, se eu sou um SPOC, se eu sou uma seguradora, existem dois papéis técnicos definidos no ecossistema, que é o de iniciador e o de transmissor. O iniciador, ele vai ser o responsável por realizar chamadas ali e obter dados de uma instituição, e o transmissor é a instituição que vai estar transmitindo os dados, né? O responsável por disponibilizar e transmitir esses dados. Então, em palavras simples aqui, novamente, alguém vai fazer a chamada para a API, alguém vai receber essa chamada e transmitir os dados. E aí, dentro dessa imagem, né, desse quadro, o MockTPP é um iniciador. Então, por meio dele, a gente vai conseguir fazer as chamadas para os servidores que tenham as APIs do OPIN implementadas e conseguir obter esses dados, né? Conseguir visualizar ali no MockTPP. Então, aqui, vamos supor que eu sou uma transmissora de dados, né? Vamos supor que eu sou o MockOPIN ali, uma seguradora simulada. Eu posso usar o TPP para fazer chamadas para consumir os dados da minha implementação. Então, eu vou estar testando como a minha implementação disponibiliza os dados quando ela recebe uma chamada, como ela transmite, né, esses dados para uma outra instituição, nesse caso, para o mock TPP, né? Então, eu posso testar aí o meu fluxo de transmissão usando o mock TPP como um iniciador. E aí, hoje aqui, eu deixei até anotado, né? A gente tem o MockOPIN, que é a transmissora de dados ali, modelo do ecossistema, que cobre esse papel de transmissão, e com a adição do MockTPP, a gente fecha o círculo, né? Cobre esses dois papéis técnicos que existem no ecossistema. E aí, agora, falando um pouco mais sobre como usar ele na prática, eu deixei como referência aqui no material o endereço, né, onde vocês conseguem encontrar ele. Eu vou partir para a demonstração aqui com vocês. A gente, acessando o MockTPP, ele, em cada página, enfim, desde o início, ele já tem algumas orientações ali do que você precisa fazer para simular uma jornada de API, né? E aí, enfim, nessa página inicial a gente precisa fazer o login com o diretório Sandbox para poder simular essas jornadas. Então aqui eu vou fazer o login com o diretório e vou entrar com a minha conta. Um minutinho. Beleza, consinto em compartilhar os dados. E aqui a gente tem acesso à área logada do MockTPP, né? Nessa primeira parte, a gente tem exibido, né, aqui a lista de todos os servidores de autorização das organizações que eu faço parte lá no diretório Sandbox. Então, antes de iniciar qualquer fluxo, né, eu tenho que selecionar aqui, perdão, qual servidor que eu desejo usar para simular essas jornadas, né? E no caso aqui, para fins de demonstração, eu vou usar o servidor do MockOPIN, né, a transmissora de dados. E aí, quando eu seleciono o servidor, eu me deparo com essa lista aqui dos fluxos disponíveis para eu executar contra esse servidor. Como eu comentei anteriormente, né, hoje a gente tem disponível os fluxos de fase 2. Então, aqui a gente tem basicamente todas as jornadas aqui de fase 2 para a gente testar contra esse servidor. Eu vou fazer aqui, vou começar fazendo esse fluxo aqui de compartilhamento de dados cadastrais do cliente. Quando eu inicio o fluxo, todas as jornadas da fase 2, né, começam com o pedido de consentimento. Então, aqui eu preciso colocar os dados do usuário que vai logar na instituição transmissora, né? E, enfim, compartilhar, consentir ali com esses dados. Então, aqui, eu vou pegar um usuário aqui do MockOPIN e vou usar ele na nossa jornada. Aqui o MockTPP vai me redirecionar para o servidor de autorização que eu escolhi. E aí a gente tem o fluxo de consentimento, né? Eu vou logar com os dados do usuário que eu passei o CPF na página do MockTPP e
ainda dentro do servidor de autorização, né, eu vou consentir com compartilhar aqueles dados e permissões que a gente acabou de ver ali na página do mockTPP. Aí eu sou redirecionada de volta do servidor de autorização para a iniciadora, né? E aqui eu tenho todos os endpoints, né? Todos os dados que eu posso consultar relacionados a dados cadastrais do cliente. Então aqui eu só apertar o botão consultar e eu posso pegar todas as informações relacionadas à identificação do cliente, a qualificação, os dados complementares também, que são os 3 endpoints disponíveis aí dessa API. E aí, aqui, é interessante mostrar para vocês também essa parte aqui de logs, né? Essa parte é uma seção que a gente vai ver presente aí em todas as jornadas do mockTPP, e é onde a gente vai conseguir acompanhar o histórico de execução do fluxo, né? Então, a gente consegue ver o passo a passo aqui desde o início, desde que a gente criou o consentimento, cada passo ali, cada requisição que a gente chamou. E aí aqui, se eu quiser copiar algumas dessas respostas, né? Eu tenho aqui os botões embaixo, copiar JSON, ele copia esse JSON aqui, né? As informações do passo onde eu estou selecionada. E aí eu posso, enfim, colar em algum outro lugar. Eu posso copiar tudo também, que são todos esse passo a passo, né? De todas as requisições que eu passei ali no fluxo. E também eu posso, se eu fizer uma chamada aqui e perceber que ainda não atualizou aqui embaixo, né, no histórico de execução do fluxo, eu posso selecionar aqui carregar logs e aparecem todas as requisições que estavam faltando ali, né, que não foram atualizadas em tempo real. Então, enfim, essa sessão aqui é bem interessante tanto para entender o que está acontecendo, né? Cada passo a passo, o que aconteceu, qual foram as ordens das coisas, e também caso vocês tenham algum erro que precisem de algum auxílio, precisem abrir um chamado e passar as informações para a gente conseguir investigar, né? Então, aqui a gente basicamente tem muitas informações importantes que a gente costuma solicitar no momento que a gente vai investigar um ticket, por exemplo. Então, essa parte aqui pode ser de bastante valor, assim, para vocês. Eu vou voltar aqui para a parte inicial para fazer mais um fluxo com vocês. Vou fazer o de recursos, que tem uma situação um pouco diferente, que é legal da gente ver também. Eu vou usar o mesmo usuário aqui no MockOpin, os dados desse mesmo usuário, e aqui na API de recursos, né, eu vou consultar todos os recursos que aquele usuário mandar as permissões para, né? Então, eu posso selecionar as permissões que eu quero mandar, selecionar essas 4 aqui, tá bom? E aí, lá no servidor de autorização, a gente vai enviar só essas permissões, né? Para esses tipos de recurso. Aqui eu já tenho, enfim, um resumo ali das permissões que eu pedi para serem enviadas, no pedido de consentimento. E quando eu for usar o endpoint da API de recursos, né? Ela vai retornar só os recursos que batem com aquelas permissões que eu enviei, né? E aí aqui a gente pode testar, por exemplo, como a minha aplicação está se comportando com relação à paginação, né? Se ela está sendo feita de forma certa. Por exemplo, aqui eu tenho 4 recursos, né? Então, se eu colocar um tamanho de página 1 e quiser ver a página 2, né? O mockTPP deveria retornar, o mockOpin, perdão, deveria retornar esse recurso aqui de Damage and People Housing. E aí eu posso brincar um pouco com esses parâmetros, né? Ver se os links estão sendo retornados de forma certa, enfim, os recursos também. E, enfim, todas as regras ali de cada API se aplicam aqui, né? Se a gente não colocar nada, ele fica com o tamanho padrão de 25. Então, é um dos casos aí de uso também, né? De testes, assim, de comportamento. Deixa eu voltar aqui novamente. Eu vou escolher alguma API de seguro para a gente passar também. Acho que pode ser de automóvel. Vou fazer novamente o fluxo aqui para a API de seguro de automóvel.
E as jornadas em si são bem parecidas, né? Você sempre passa pela parte do consentimento e aí tem acesso aos endpoints ali daquela API, né? Aos pontos de consumo ali de dados. E aí, a gente tem um endpoint aqui geral, né? Que retorna todas as apólices que eu tenho ali disponíveis e eu posso pegar, por exemplo, o Policy ID, consumir mais recursos daquela policy específica ali, né? Ver quais os dados da policy ou os dados de prêmio também. E aqui embaixo os dados de sinistro, né? Então, enfim, eu posso consumir todos os dados disponíveis ali no servidor de autorização relacionados àquela jornada. E aí, eu acredito que a gente cobriu bem, assim, alguns fluxos. Eu comentei também que o MockTPP, ele é open source, né? Então, apesar de vocês poderem usar a ferramenta, como eu mostrei aqui nos últimos 3 fluxos, né? Sem nunca pensar em código ou, enfim, no que está acontecendo por trás, vocês podem também ter acesso ao código, enfim, a mais detalhes se vocês tiverem curiosidade ou interesse. Então, eu vou mostrar para vocês também onde que vocês conseguem encontrar o projeto, né? O repositório e a documentação também, caso vocês queiram acessar um guia rápido ali com as informações que a gente está passando hoje, né? Ou procurar, enfim, alguma informação que eu já tenha passado aqui também. Eu deixei no material do workshop de hoje o link para esses dois recursos que eu acabei de citar, né? Os dois ficam no meio, a documentação fica no repositório, né? Mas, enfim, por preciosismo aqui eu coloquei os dois links, mas através de um vocês já conseguem tanto ter acesso ao repositório, né? Que é onde está todo o código, algumas instruções também aqui, um pouco mais técnicas, caso vocês tenham interesse. E a documentação fica aqui no wiki. Ela cobre basicamente os pontos que eu passei aqui com vocês na introdução, o que pode ser testado como HTTP hoje, as APIs disponíveis também, e como usar. Essa parte das APIs disponíveis é interessante porque vocês podem checar exatamente, nominalmente, né, todas as APIs e ver o que já está disponível, o que não está. Como eu comentei, fase 2 todas estão, fase 3 todas estão em desenvolvimento nesse momento. E a gente sempre atualiza essa página conforme a gente vai liberando coisas novas, né? Então, é basicamente isso aqui, essa parte de documentação. E aí aqui eu agradeço e abro para vocês, né? Caso alguém já tenha algum ponto para compartilhar ou alguma dúvida. Carla, não sei se você ou o Luiz, se o Luiz esteja presente na sala, está presente na sala, poderia nos apresentar um pouco do repositório do MockTPP, mostrar ali suas camadas, por gentileza? Sim, o Luiz está aqui presente. Luiz, você prefere que eu compartilhe daqui, você vá passando, ou você prefere pegar a tela aí para você? Considerando, Luiz, que o módulo é open, né, sem sombra de dúvida, todos os participantes, caso queira fazer alguma interação, pode fazer esse download na máquina, e aí nela ele vai poder personalizar. E aí, nesse sentido, gostaria que você nos apresentasse como funcionam ali as camadas, explicar um pouquinho da relação das pastas aí da arquitetura do projeto. Ô, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? A minha Ouvindo? internet está um pouquinho fraca. Estamos ouvindo sim, Luiz, perfeito. Ouvindo, Luiz. Agora não mais. Eu não sei se ele escuta a gente. Pessoal, boa tarde. Só um minuto. Tá bom. O Luiz não retornou Estabelece? aí. Teve uma mensagem aqui do Bruno no chat. Aí não sei, parece que foi por isso que levantou a mão, né, Bruno? Aqui, Bruno, esse SLA de 15 dias, cara, tá estranho, tá? A gente tem um padrão de SLA para natureza, né, de produto, natureza de acionamento, então quando é um incidente,
né, ter uma criticidade maior, e nenhum desses SLAs tem previsão aqui de 15 dias, tá? Depois, se você quiser colocar o número de chamada aqui, a gente olha internamente por que que tá com esse prazo que você colocou no chat pra gente, tá? Beleza, Eles eu são vou 7 colocar. dias úteis, tá, Bruno? Eu Até, vou tá? Até colocar, 7 dias úteis. mas eu acho que é o card que eu estou usando, pessoal. Aí por isso que eu estou perguntando qual é o card correto, né, para o TPP, que eu estou usando ali o Mock Insurance Melhorias. Aí talvez não seja o caso usar esse, né, seja usar outro, né. Se você for no FAQ da própria ferramenta do Service Desk, tá? Você consegue lá extrair um diagrama com todas as categorias e os seus respectivos SLAs, tá? Sim, sim. Mas eu, assim, não levantei a mão nem por conta disso, não. É uma outra Não, dúvida claro. também. Ah, tá bom, Perfeito. beleza. Mas quando puder falar, eu Tá. falo aí, cara. Deixa o Luiz apresentar para não atrapalhar a gravação. Luiz, você restabeleceu a conexão? Pessoal, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Ouvimos. Sim, agora sim. Pronto, acho que agora está dando tudo certo aqui. Na parte do código, eu acho melhor, Carlos, você compartilhar a tela, porque a internet está bem fraca aqui. Beleza. Tá, Você vai tá. falando, eu vou mostrando aqui. Eu vou só passar por cima de como é que está estruturado o código. Essa parte do código, a gente tentou estruturar de um jeito, de uma maneira bem simples. Esse projeto, ele é um projeto feito em Go, então a única linguagem de código aqui vai ser o Golang mesmo, uma linguagem bem robusta. E a gente tentou dividir esse projeto, deixa eu, que trava um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. A partir do código, a gente tem toda a lógica do MockTPP está implementada nessa pasta internal aí, se você puder clicar, Carla. Então, aí a gente vai ter toda a parte da lógica do MockTPP. A lógica de fazer as requisições para as APIs de consentimento, as APIs de fase 2, fase 3, elas vão estar nessa pastinha chamada TPP, e a parte dos endpoints do MockTPP, eles vão estar nessa pastinha API. Nessa pastinha a gente tem esses endpoints internos para a gente ter as visualizações que a Carla mostrou, especialmente nesse API.go. E a estrutura do código está bem simples. Para rodar local, ali no README do repositório, se você voltar ali para a raiz do repositório, vai ter o passo a passo de exatamente o que você precisa fazer. Assim como o MockOpin, você precisa ter alguns hosts na sua máquina já definidos. Então, vão ser esse mockTPP.local directory, que a gente faz um mock do diretório rodando local para ter acesso aos endpoints. E o que você vai precisar é o Go, caso você vá fazer alguma alteração no código, e o Docker e o Make, né, para você conseguir rodar os próximos comandos. Para iniciar o MockTPP na sua máquina, é basicamente como o MockOpin. Você vai rodar esse Make Setup, ele vai gerar chaves para você rodar local. E depois desse Make Setup, você consegue fazer um Make Run, assim como o MockOpin, para ter a aplicação do MockTPP rodando local. Além disso, você precisa ter as chaves de alguns software statements da organização de vocês para poder fazer as requisições com o diretório, a parte de fazer aquele single sign-on com o diretório e outras requisições para as APIs de vocês. Essa parte hoje está voltada, está basicamente estabelecida com a organização da Radiant e tudo mais, e até algo que a gente tem que desenvolver para ter um jeito mais fácil de vocês utilizarem a organização de vocês. E
Assim, se fosse rodar, iria ser com os valores da Radeon. Então, acho que fica para próximo de tentar desenvolver alguma coisa para ser exatamente com a organização de vocês, todos os valores de Organization ID, os servidores de autorizações de vocês, porque hoje está um pouquinho voltado para a Radeon. Então, acho que na próxima ficaria melhor de rodar esse local e mostrar como funciona direitinho. Mas é um código bem compacto, a gente tentou deixar ele bem simples, para caso vocês queiram alterar alguma coisa. Compartilhar alguma coisa? Tá. Então, a gente tentou deixar bem simples para facilitar o entendimento. E eu acho que basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado, Wiki. Pessoal, por gentileza. Bruno? Não, agradecer aí ao pessoal, ao apoio, ao atendimento ali das minhas solicitações, né, que eu fiz, né, sobre a URL de participante, não está ali dentro de um padrão esperado, né, e aí essa ferramenta já está lendo ali a partir desse comportamento, né, do mock anterior e do teste de conformidade, motor de conformidade. Agradecer, né, porque a gente teve essa atenção de vocês. Só que eu abri um novo chamado, né, de um erro, né? E aí esse erro ele está acusando. Eu faço esse fluxo que a Carla mostrou, e ele mostra um erro de bad request, conexão rejeitada por falta de certificado de cadeia intermediária na chamada MTLS. E aí eu não sei se a implementação tem que ser feita aqui do nosso lado ou mock TPP precisa ainda ler algum certificado, alguma informação, também ali no diretório da participante, né? Para ter esse fluxo finalizado igual a Carla mostrou, né? Não sei se falta algum procedimento de DCM, DCR, eu não sei se deveríamos, né, fazer, porque assim, seguimos todas as orientações que estão ali no passo a passo, acessar a ferramenta, fazer o login, escolher a jornada, botar CPF, e aí a gente encontra esse erro, né? Aí eu não sei se falta mais algum passo, pessoal, mas eu queria agradecer aí todo o suporte que vocês têm dado aí pra gente. Obrigado, Bruno. Carla, em específico, refere-se aos chamados 18.376. Aí a gente pede gentileza aí que você e a equipe façam o atendimento para auxiliar o Bruno na melhor forma possível, tá? Uhum, boa. Eu ia confirmar agora se era qual desses três que ele mandou era esse. O 18376, os outros foram atendidos. Sim, beleza. A gente vai estar aqui dando uma olhada melhor nos logs, nas informações que você mandou e a gente responde esse chamado, sim. Show. E aí, depois, se puderem também informar qual é o card correto, né? Que esse card de melhorias, eu abri dia 28/11 e ele tem um CLA até dia 12 de dezembro. Então, Eu assim, coloquei é para muito você tempo. um print da imagem, tá, Bruno? Não sei se você repara no chat. Essas Chegou, são as chegou. determinações por todas as nossas categorias, tá? Assim, é claro que para tudo existe uma triagem, né? Então, por exemplo, o que temos de menor dias úteis prazo ali, 2 dias úteis para degradação de qualidade de serviço, né? Porque está escrito 2 dias úteis e ali, e qualquer chamado, qualquer requisição, vamos colocar ali, tá? Então, a equipe do N1 faz uma triagem, se, obviamente, julgar que não é uma degradação, que o sistema não está parado, ou seja, que tem ali um impacto a todas as casas, a gente reclassifica, tá? Certo, beleza. E tem algum card específico para TPP? Porque não, eu não achei ali, eu achei motor de conformidade, achei o FVP. Perfeito, Bruno. A gente orienta inicialmente, vocês podem continue utilizando ali para abrir chamado para o mock Open Insurance, utilize ali o mock Open Insurance, mas vamos pedir a solicitação para a equipe do sistema aqui do Service Desk para criar uma nova categoria. Aí dentro do mock Open Insurance vai ter lá TPP e ou só lá o módulo de transmissão, tá? Aí sim, obviamente, Beleza. fica até melhor para nós, sem sombra de dúvida, para classificar dentro dos nossos painéis aqui de acompanhamento.
Mas Show, por hora, Maurício. por favor, segue ali com o mock Open Insurance que cairá no mesmo destino. Aí, se não é uma solicitação de melhoria, a minha orientação é para você seguir ali como incidente e erro, tá? Aí ele tem metade do tempo de SLA. E esse SLA aqui, pessoal, de fato, assim, ele é um prazo máximo. A gente tenta, na maioria do possível, atender isso com o menor prazo possível. Então, até aqui a gente pede aqui encarecidamente aos fornecedores para agilizar, né? A gente entende, assim, quando abre o chamado, a gente precisa de uma certa urgência para atender, para dar continuidade nesses testes, tá? Então, a gente faz o máximo aqui, atendendo as filas. Mais alguém, pessoal? Por favor. Tem alguma dúvida? Gostaria que passasse algum passo? Quisesse, por favor, sim, toda dúvida, seja ela qual seja, é super válida para a gente, por favor. Aqui, Luiz, que acredito que seja mais para você. Foi uma dúvida do Lucas, aqui pelo chat, que ele gostaria de saber como funciona a questão do DCR, se é um único cliente que será usado, ou toda vez que for usar um TPP mock, vai fazer um novo DCR. Não, vai ser sempre o mesmo cliente para cada servidor de autorização. Então, depois que você loga, você tem acesso a todos os servidores de cada organização. Quando você clica em um desses servidores de autorização, a gente faz o DCR uma vez e nas próximas a gente vai reutilizar o cliente. Então, isso só acontece uma vez mesmo. Já é automático, então, essa solicitação, né? Isso. Primeira vez que você usa um servidor de autorização novo, a gente cria o cliente e a partir daí a gente reusa ele. E esse client, ele é um client do diretório mesmo ou é um software statement da minha marca aqui, alguma coisa assim? A gente, para criar o cliente, a gente usa um software statement da Ragen, da organização da Peers, e a partir desse software statement a gente vai criar o cliente com o servidor de vocês. É sempre um software statement e vários clients, um para cada servidor de autorização. Se houver necessidade, Luiz, de fazer um DCM dessa atualização, qual que é o processo? Hoje não tem nada automatizado, teria que ser por meio de chamado mesmo, a gente tem acesso às informações do cliente, seria um processo manual mesmo, né? Que não é algo esperado. Automaticamente não tem, mas a gente tem acesso a essas informações do cliente para fazer o DCM. Perfeito. Então, aí, no caso, é claro, o cliente está sendo o TPP mock, mas suponhamos que a transmissora ali em Sandbox, ou ela alterou alguma coisa do seu servidor, alterou o nome, algo nesse sentido, que provavelmente ocorrerá um erro na transmissão, né? Aí precisaria essa participante abrir um chamado no Service Desk para pedir o delete desse DCR e, consequentemente, fazer um novo? É esse o processo, Wiki? É porque assim, o Christian levantou a mão, se ele quiser complementar. Opa, boa tarde, pessoal. Só complementando, mal, acho que aqui tem um ponto que, como a gente está utilizando um software statement da própria estrutura, enfim, dentro da organização RAID, na verdade o DCR, ele diz respeito, o DCR ou o DCM por subsequente, né? Ele diz respeito a mudanças no cliente, né? E não na transmissora de fato. Então a necessidade do DCM, na prática, só viria se a gente tivesse uma mudança no cliente, né? Então elas tendem a acontecer menos. Mudanças na transmissora são consultadas dentro do processo FAP, né? Então, se o pessoal mudou o método de autenticação lá, enfim, mudou a URL, a gente consulta lá o well-known para fazer essas chamadas, né? Tudo isso é consultado real-time, seguindo os padrões ali, né? Então, para poder resumir e ajudar se tiver mudanças no client, né, que é esse cliente único, que é dentro da estrutura do Open Insurance aqui, vai ter que ser feito DCR, né, mas isso
tende a acontecer menos, né? Mudanças do lado das transmissoras não necessitam de um DCR. Aí pode só mudar que o mock TPP já está setado para fazer essas chamadas dinâmicas ali e pegar a informação mais atualizada. Perfeito, Cristian, muito obrigado. Mais alguém, pessoal, gostaria de tirar dúvidas? Repetir o processo? Mostrar um passo a passo da instalação? E algum prazo, pessoal, para os endpoints lá de fase 3? O fase Próxima 3, sexta. Bruno, dia 19/12, 19. tá? Exato. Até aproveitando, dia 19/12 está previsto para lançar não só o TPP das APIs de fase 3, quanto as APIs de fase 2 para o módulo de transmissão do MOC, tá? Que era assim, para ser disponibilizado na última segunda-feira, mas é claro, em decorrência aqui a concorrência e utilização das ferramentas aqui do módulo TPP, tivemos ali um atraso nessa entrega e vamos disponibilizar tudo na próxima sexta-feira, tá? Então, na próxima sexta-feira a gente praticamente terá uma versão completa, 100% do MOC como um todo, seja ele no TPP fase 2 e 3, seja no módulo de transmissão, o MOC OpenSurice para transmissão de fase 2 e fase 3, que já estão, porém, atualizados as novas APIs, que foram as correções das APIs, desculpa, a release de melhorias de APIs que estão previstas ali para junho, a partir de abril, salvo engano, de 2026, tá? Correto, Carla? Correto? Tá muito correto? Ficou claro, Bruno, questão? Tranquilo, tranquilo. Rodrigo, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Só uma dúvida que eu fiquei, só para confirmar, eu não preciso fazer nenhuma instalação, né? Ou preciso? Não, Alguma não precisa. aplicação? Não, só acessar aquele endereço mesmo que eu mostrei aqui. E, enfim, um lugar com diretório, né? Mas nenhuma instalação é necessária, não. Sim, beleza, obrigado, cara. Rodrigo? Ele manteve a mão. Sem dúvida. Esqueci de baixar. Pronto. Beleza. Mais alguém, pessoal? Bom, pessoal, a gente, né, com isso, então, a gente gostaria de agradecer mais essa agenda do MOC OpenSurice, específico do módulo TPP. Então, só ratificando ou complementando mais uma vez que a partir da próxima sexta-feira teremos, então, mais um update do MOC, onde estará também disponível as APIs de fase 3. Ao longo de 2026, a ferramenta permanecerá em contínua evolução. A gente agradece a todos vocês que sempre nos ajudam, nos auxiliam aqui por meio de chamado Service Desk, com reuniões realizadas de forma individual para o aperfeiçoamento da ferramenta. Sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta que é para fortalecer aqui o ecossistema, auxiliar cada vez mais vocês aí no desenvolvimento das APIs, e claro, a gente tem que tentar, né, proporcionar aí o ambiente operacional o mais rápido possível, beleza? O Service Desk continua sempre ativo, então qualquer dúvida pode nos acionar por lá, a gente fará o maior esforço para a celeridade e responder isso no menor tempo possível, tá bom, pessoal? A gente pede desculpa aí se houve aqui algum atraso, algum estouro de SLA, mas estamos correndo aqui com desenvolvimentos e também, claro, a gente precisa dar total apoio às dúvidas técnicas elencadas aqui pela ferramenta. Com isso, acho que sem mais, agradecer novamente. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. Até uma próxima. Pessoal, um grande abraço a todos. Amanhã a gente já deve estar mandando a
gravação aí no boletim para vocês. Boa tarde, Mas, pessoal. boa tarde. Tchau, Tá, tchau. pessoal. Boa tarde, pessoal. Tchau. Pessoal, boa tarde.